Oi, gente, novamente. E não estranhe a camisa porque hoje eu estou gravando em blocos e eu pretendo fazer todas as gravações hoje de tudo que eu tinha deixado no meu caderno, na minha agenda, que eu precisava gravar. Então, vocês vão me ver com a mesma camisa. Para quem não me conhece, meu nome é Franciele Tomás, sou advogada, estrategista digital, criadora de infoprodutos e ajudo você a criar o seu também. Lá no Instagram, @Franciele Tomás, com 2 L's, Y e Tomás com Z. E vim aqui hoje pra gente bater um papo, porque esse YouTube, você já sabe, né? Esse canal aqui é pra gente conversar. E acaba que a gente conversa bastante. E esse assunto aqui, ele vai ficar um pouco longo, porque o meu questionamento para vocês é o seguinte: você já sentiu que você já chegou num momento da sua vida que você não tinha um propósito definido? Que o seu trabalho ficou sem graça? Que você não sabia se queria permanecer nesse trabalho, se queria continuar fazendo a mesma coisa? Se você gostava de onde você estava morando, se não gostava? Já chegou nesse ponto da sua vida de você se questionar? Eu já. E me questionei onde eu não deveria me questionar. O que aconteceu? Primeiro, eu trabalhava com o direito criminal. Sempre quis ser criminalista, desde que eu me entendo por gente, desde nascida, eu acho, eu sempre quis ser advogada criminalista. Só que chegou um ponto que entrou em conflito com as minhas verdades. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu fui criada na igreja evangélica, então eu tenho determinadas verdades que eu carrego comigo e eu não admitia que o meu cliente mentisse para mim. E gerou aquele conflito de interesses. E por um tempo eu fiquei nessa desordem interna, que eu não sabia se eu queria continuar, se eu não queria, e eu sou especializada também em direito de família e sucessões. Mas por fim eu escolhi ainda outra vertente. Enfim, vamos lá que eu vou contar essa história para vocês. Eu cheguei num ponto que eu não sabia se eu queria mais. Cansei, me estressei, aí eu fiquei meio em dúvida se continuava, não continuava, e foram aparecendo vários casos criminais, eu fui continuando. Aí eu olhava para um crime e eu falava, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele outro. E fui por exclusão, pensei, meu Deus, eu vou tirar tudo. Nada dá certo para mim. Mas eu cheguei a um consenso final dos crimes que eu gostava de atuar. Mas enfim, nesse processo todo, foi realmente, igual eu tô falando para vocês, um processo de exclusão. Eu tive que ir caminhando para aprender o caminho. Eu até separei aqui no livro, que eu achei interessante, um filósofo de 2.600 anos atrás, Píndaro, poeta da Grécia Antiga. Ele escreveu: torna-te quem és, aprendendo quem és. Super interessante, né? Naquela época ele já falava, você vai se tornar aquilo que é, aprendendo quem você é. Então eu precisava olhar para dentro. E você precisa olhar para dentro. Se você estiver nesse platô de sei, não sei, se quero, não quero, o que eu faço da minha vida, será que eu estou no caminho certo? Você vai precisar olhar para dentro. E neste olhar para dentro, eu comecei a avaliar certas questões. Quem era eu lá antigamente? Cheia de certezas. Eu quero ser advogada criminalista, quero trabalhar no júri, quero fazer de tal forma, cheia de certezas. Aí, com trabalhar, eu vi que não era bem aquilo. Aí, englobei outras áreas, comecei generalista, e aí eu fui verificando o que eu gostava e o que eu não gostava. E assim eu pretendo que você faça na sua vida também. Aí, tem todo um processo, eu anotei aqui também. Primeiro, você precisa se ligar ou religar com as suas inclinações, com aquele senso de singularidade. Por que que eu vi que estava batendo de frente com quem eu era? Porque eu sempre fui conhecida por ser uma pessoa muito verdadeira. Uma pessoa que tudo que eu tinha para falar era na cara, não tinha filtro, doa quem doer, do jeito que viesse, estava indo.
Por que não estava dando certo com os clientes? Porque eu queria a verdade, o cliente quer permanecer na mentira e nós dois estávamos chegando num confronto de interesse que ficava insustentável eu continuar no processo. E eu sempre fui essa pessoa muito combativa, então se eu tô com a verdade, acabou, dali ninguém me tira, eu vou até o final, eu luto, eu brigo até o final para conseguir aquilo que eu quero. Mas se eu não estou com a verdade, eu me sinto acuada, eu me sinto uma pessoa que eu fico assim, extremamente preocupada, perturbada, as coisas começam até a cair. Se eu estiver pensando, gente, eu tô mentindo, sabe aquela pessoa que não se sente bem em si, que ela veste um personagem, parece que tá com o nariz de palhaço gigante e assim eu me sinto. E eu falei, não, então não tá dando certo. Se eu for me religar, então para chegar a esse interesse de olhar para dentro e descobrir o que eu queria, quando eu me religuei comigo mesmo, eu pensei, o que é inegociável para mim? Aí eu pensei, a verdade, porque eu gosto de combater, mas eu gosto de combater com a verdade. Então, se eu não tiver com a verdade, eu me sinto deslocada, fora de mim, então não vai dar certo. Aí cheguei numa das primeiras conclusões. Segundo, com o restabelecimento dessa conexão, você deve examinar a carreira em que já está, em que você já está ou que está prestes a iniciar. Aí eu migrei, né? Eu fui ver contratual também, que eu gosto muito de trabalhar contratos e eu me dou muito bem em contratos. Só que eu me liguei mais à parte indenizatória, que eu sempre, desde o começo da faculdade, eu gostei dessa parte indenizatória. E ela atua também dentro do criminal. Por exemplo, processos em que a pessoa foi condenada injustamente. Aí eu já pego esses processos e trago ele para a parte indenizatória. Ou processos de Maria da Penha, né, que aconteceu a agressão que deixou um determinado dano, ou quebrou alguma coisa, ou fez algum dano ao patrimônio, deixou um determinado dano, eu trago ele para essa parte também das indenizações. E o homem que foi caluniado, né, que ele foi caluniado de ter cometido determinada agressão à mulher, eu trabalho muito também, porque aí eu consigo também trazer para essa parte. E assim eu fui me encontrando, eu falei, realmente é isso que eu gosto de estar com a verdade, eu gosto de ser combativa e eu gosto de restituir ao meu cliente, se houve um dano e não dá para repor de acordo com esse dano, eu reponho financeiramente. E todo o patrimonial, que aí é um planejamento patrimonial, que eu gosto de fazer também. Aí eu falei, pronto, essa parte eu amo. E eu fui me encontrando, foi onde eu fui me encontrando, eu falei, nossa, realmente eu preciso fazer ótimas escolhas, porque eu não consigo trabalhar com aquele cliente que não me é ideal, entendeu? Então, essa avaliação para saber da sua missão, do seu propósito, é poder te avaliar por dentro. Aí você tem que ver toda a sua estrutura, o que você gosta, qual é a sua religião, o que você lê, quem você é, se você é combativa, se você é mais introspectiva, toda a sua relação familiar, né? Aquilo que você... e não é só no direito, gente, não é só na advocacia, é em tudo. Eu tô num trabalho, sei lá, trabalho numa empresa X anos e eu não me sinto satisfeita. Todo dia eu vou para casa com aquela dor no estômago, que a minha gastrite está atacada, que eu não estou satisfeita nesse lugar, porque eu não gosto do meu chefe, porque eu não gosto daquilo, não gosto daquilo. O problema não é o lugar, o problema não é o chefe, o problema não são as pessoas, o problema é você. Quando você não está no local certo, você não se encaixa. E aquilo que não encaixa não serve. Então, se eu estou num lugar que eu não estou satisfeita, você tem que olhar para dentro. O problema é você. As pessoas estão vivendo muito bem lá. E aí, tem uns filhos de Deus, que eu já fui essa também, que vem causar motim. Por estar sempre querendo estar certo, por estar sempre trabalhando demais, eu achava que aquelas pessoas que não correspondiam à minha expectativa de trabalho, não produziam do tanto que eu produzia, não mereciam estar ali. Aí eu fazia motim. Ah, porque fulano? Não, o problema não é fulano. Se o seu chefe, se as pessoas não estão vendo,
não estão vendo, saia daquele local. Aquele local não te cabe, não te serve, não serve. Não é ali que é para você estar. E aí separei também diversas coisas com relação a isso, porque quando você começa a caminhar, a trabalhar, são diversas realidades que se apresentam na sua mente. Você fala, meu Deus, quem sou eu? Não. Eu sei quem eu sou, eu só estou no lugar errado. Então, conheça-te a ti mesmo. Primeiro, retorno às origens. Estratégia de inclinação primordial. Você voltar lá atrás, quando você era criança, o que você queria ser? Nunca, nunca, nunca você vai ir muito longe daquilo que você queria ser. Eu sempre sonhei ser advogada, desde pequenininha. Quando eu fui numa advogada a primeira vez na minha vida, eu acho que eu tinha uns 7 anos, eu me encantei. Eu me apaixonei naquele tanto de livro. Eu olhei para aquilo assim, eu acho que meu coração se encheu de alegria. Era aquilo que eu queria para minha vida. Eu já sabia, ia todo mundo brincando de professora, de bombeiro, de polícia. Não, eu queria ser advogada, eu amava, eu olhava aquilo e falava, que coisa linda, linda. E até hoje eu sou encantada por biblioteca, por livraria, eu sou encantada. Então, a sua inclinação primordial, a sua origem, ela não vai estar distante daquilo. Olha para quem você era na sua infância, o que você queria ser. Aí vê se está encaixando, se é isso realmente que está acontecendo na sua vida. Segundo, ocupe o nicho perfeito. Então, ocupar o nicho perfeito, beleza, eu queria ser advogada. Estou dentro da advocacia, mas essas áreas que eu estou trabalhando não me agradam. Então você vai por exclusão, até chegar naquela área que aquele dia que você vai atuar, que você vai sair daquela audiência, daquele lugar parecendo que você está pisando nas nuvens. Aí você fala, meu Deus, é isso que eu sempre sei, o olho precisa brilhar, você precisa sorrir, você precisa estar feliz. A gente não divide a vida pessoal da vida profissional, porque a gente passa 80% do nosso tempo profissionalmente. A gente vive mais o profissional do que o pessoal, então não dá para dividir. E como não dá para dividir, você precisa ter prazer nas duas coisas, você precisa trabalhar feliz. Precisa estar ali de corpo e alma para aquilo que você está fazendo. Essa é uma ótima estratégia também. Aí você vai achar o seu nicho perfeito. Opa, eu me encaixo aqui. É aqui que eu vou ficar. Terceiro, vamos lá, que eu anotei tudo. Evite o caminho falso. Depois que eu decidi parar com alguns crimes, assim, que eu falei, não vou trabalhar mais com esse tipo de crime, vira e mexe, aparece. Ah, doutora, faz pra mim tal processo tal e me ajuda nisso aqui. Não. Dependendo da atuação, eu vou lá, faço uma atuação em primeiro plano e depois passo para a Thaís, que é minha sócia. A Thaís, ela gosta de determinadas áreas que eu não gosto, então eu passo para ela. E determinados atendimentos que eu não gosto de fazer, eu passo para ela. Mas é isso, é você evitar o falso caminho. Vai aparecer e você pode cair na atitude de só esse, e nunca vai ser só esse. E para você se tornar especialista, se tornar bom naquilo que você faz, você precisa escolher uma coisa. Ninguém é bom em tudo, você é um pouquinho bom em cada um, mas se você escolhe um, você é ótimo naquilo que você faz, você é especialista. Bora lá. Quarto, descarte o passado. As pessoas que falam na sua cabeça, mas será que esse caminho é legal? Mas por que você não faz? Não, gente, não é o meu caminho, não é o meu nicho, não é o que eu gosto de trabalhar. Vira e mexe, vem alguém pra mim, e eu sempre tenho uma indicação para outra doutora Thaís, que é a Thaís Ribeiro. Alguém vem pra mim e fala assim, faz esse previdenciário. Eu fiz previdenciário uma vez para ajudar uma pessoa. Uma vez, que era uma pensão por morte, era uma pessoa muito chegada a mim. Caso contrário, não faço. Faz, só... Não faço. Não, por quê? Porque não é minha área. Porque eu não gosto, porque eu não vou me debruçar estudando isso para poder me atrapalhar naquilo que eu quero crescer, eu não vou me debruçar. Então a gente tem que ter esse desapego, se descartar do passado, desfazer, que é aquela coisa assim, se não é minha área, eu não tento, eu passo para o colega. Não tenha medo de desapegar, porque o colega, se possível, ele vai fazer da mesma forma. Ele vai desapegar daquilo que ele não trabalha e vai passar para você, certo? Gera network, gente. Sinto muito, você tem que confiar. Às vezes na vida a gente precisa confiar em determinadas coisas.
Uma quinta questão: descubra o caminho de volta. E descobrir o caminho de volta às vezes também abrir mão daquele processo que está em andamento, aquele processo que está quase chegando no fim, mas você não quer mais demitir um cliente, você não quer mais descobrir o caminho de volta. Eu errei, todo mundo erra. Eu errei, cheguei nesse ponto, não quero mais atuar com essa pessoa, não quero mais fazer. Nada te impede de abrir mão e voltar atrás, falar não vou fazer mais, eu não estou satisfeita com isso, está indo contra os meus princípios, ou eu não estou dormindo bem com essa determinada questão, não foi uma ótima escolha. É saber quando as escolhas não te agradam. Então, abra mão daquilo que não te agrada. Se não te satisfaz, não tem por que você continuar. Essas foram as principais anotações que eu fiz, porque você percebe que o destino interferiu no processo. E tudo na vida gera cobrança. Se eu faço algo que eu não gosto e vou viver insatisfeita, isso interfere no meu casamento, interfere na minha saúde, interfere no meu bem-estar, interfere nos meus fins de semana. Então eu tenho que saber muito bem aquilo que eu gosto. Para chegar um fim de semana, precisar de mim num plantão, eu não reclamar porque eu vou ter que sair de uma praia para poder ir para uma sala de audiência, para poder ir fazer um peticionamento. É o plantão. Vou abrir mão. Não, eu tenho que ter o prazer de sair da praia do jeito que eu tô, simplesmente me visto e vou incorporar o meu processo de advogada, o meu ser, o meu personagem. Nem é bem um personagem, é quem eu sou. Então, para sair satisfeito do ponto A para o ponto B, realmente essa questão de eu vou porque eu amo o que eu faço, eu vou porque eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, eu vou porque eu gosto de restituir liberdade. Então, se me chamam, porque as coisas acontecem no criminal fim de semana. Então, agora, como eu estou só no Maria da Penha, também é fim de semana. Mas é aquela questão de realmente falar assim, tô saindo daqui e tô indo para ali. Vou lá atender. Com o maior prazer e orgulho da minha vida, eu vou fazer o melhor de mim. Porque excelência é missão. Eu falo isso sempre, excelência é missão. E missão é excelência. Então, se eu faço muito bem a minha missão, se eu sei quem eu sou, se eu sei quais são os meus valores e para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, aonde eu quero chegar, os meus sonhos, as minhas realidades, a gente pode sonhar. Gente, não tem nada pior na vida do que sonhar com algo que o dinheiro pode comprar, às vezes, a grande maioria, sonhar com algo que o dinheiro pode me dar, mas sentir que esse caminho que eu preciso trabalhar para ganhar esse dinheiro, ele está sendo tão árduo, está sendo tão difícil, não compensa. Quando chegar lá na frente no seu sonho, você não tem saúde, você não tem vontade, você não tem disposição. Então, faça o seu melhor hoje, reconheça quem é você. Quando você reconhecer quem é você, aí sim você vai poder dar o próximo passo. Aí você dá o próximo passo, porque é fé. Você dá um passo e Deus coloca o chão. Você dá o próximo passo e Deus coloca o chão. É fé. Só que é aquela fé firme e forte, que pode vir consequência, pode vir tempestade, pode vir o que for, que você vai continuar de pé. Porque você está fazendo aquilo que você ama fazer, aquilo que é a sua vocação. Vocação, trazer para si. Eu tenho a vocação de trabalhar, eu tenho uma vocação para ser advogada. Eu sou advogada, eu não estou advogada. Se eu estou naquele lugar que eu não quero estar, eu estou advogada. Agora, se eu estou onde eu amo estar, eu sou advogada. Eu sou isso. Eu sou especialista nisso. Eu sou especialista em indenizações. Eu sou especialista em tal coisa. Porque é prazeroso estudar aquilo que você ama. E, gente, esse vídeo vai ficar gigante. Eu não sei se eu ajudei vocês. Se eu ajudei vocês, deixa aqui no comentário o que vocês acharam desse vídeo. Dá um joinha e, se possível, se inscreva no canal. Vocês serão muito, muito bem-vindos. E até mais. Beijo!